Vamos lá, pessoal. Vamos então tratar de operações com números decimais. Bom, da onde que essas coisas aparecem? Quando a gente tem que dividir 6 por 3, 2 vezes 3 é 6. Eu subtraio essa multiplicação e dá resto zero. Quando isso acontece, coisa linda, né? A gente adora. Mas, quando esse número não é um múltiplo perfeito do outro, isso acontece bastante. Qual que é a nossa vida aqui? Pegar o menor, quantidade menor imediata que cabe. 1 vezes 3 dá 3, porque 2 vezes 3 vai passar, a gente subtrai e dá resto 2. Tá, se eu quero expressar isso no número decimal, nós vamos pôr uma vírgula para aumentar um zero aqui, aumentar uma casa aqui embaixo. 3 vezes 7 é 21, passou. 3 vezes 6 é 18. A gente escreve, subtrai e sobra 2. A gente põe o zero, como eu já usei a primeira vírgula, não preciso pôr agora mais, né? Só que isso vai ficar uma situação infinita aqui. Esse 1,6 vai se perpetuar infinito, então a gente aproxima aí, admite um erro e aproxima. 1,66, tá bom? Tá, isso é um básico. Aí eu peguei um caso aqui, para a gente ver de exemplo. Quando eu quero fazer agora 5,3 dividido por 3. Vou usar um número decimal para dividir com um inteiro. Tá. Gente, a estratégia é sair dos números decimais sempre. Sempre que possível, vamos trabalhar sempre com o número inteiro. Então, o que a gente quer fazer? A gente quer que esse cara aqui vire um número inteiro. Se eu multiplicar por 10, o que ele vira, gente? 53. Mas para que a divisão se mantenha proporcional, a gente faz isso com a chavinha. Então, dividir 5,3 por 3 é o mesmo que dividir 53 por 30. E aí nós estamos trabalhando com números inteiros. E aí é só alegria, né? E aí vamos que vamos. Isso a gente sabe fazer. 1 vezes 30 é 30. Quanto que vai sobrar aqui, meu povo? Vou fazer mais direto aqui, tá? Vai sobrar 23. Vamos colocar uma vírgula. Tá, 230. O 3 vezes 7 dá 21, né, gente? Então, o 8 dá 24, passa. Então, 7. 7 vezes 0, 0. 3 vezes 7, 21. E sobra 20. Já usei a vírgula uma vez, só colocar um 0 aqui. Aqui vai dar 6, vai dar 180. E depois sempre sobra 20, que é parecido com o primeiro caso, né? Então, esse 6 vai ficar infinito aqui. Então, uma aproximação para isso, 1,767. Né? Aí depende de quantas casas você quiser trabalhar. Então, a estratégia é sempre essa, é sempre a mesma. Eu vou, por exemplo, deixar aqui um caso, que foi o caso que o Gustavo escreveu aqui na folha dele para mim, que era dividir 28 e 78. Vou apagar aqui agora, tá, gente? Você pode voltar, pausar, printar a tela, né? Vamos escrever aqui de novo. Eu não vou fazer muitas edições no vídeo, tá, gente? Mas eu me comprometi com vocês e tô aqui fazendo com muito carinho essas aulas de revisão. Tá. Qual que é a nossa estratégia? Fazer a vírgula sumir. Vamos trabalhar com o número inteiro. Para a vírgula sumir, eu preciso que ela
venha uma vez, duas vezes para a direita, nós vamos multiplicar por 100. E o outro também. Ah, professor, mas o outro só precisava de uma vez. Mas para a gente deixar todo mundo sem vírgula, tem que fazer os dois igualmente, né? E aí esse cara vira 2.878 por 5.030. Beleza? Temos um problema, né? É que o número que está sendo dividido, o dividendo, ele é menor que o 5.030. Então eu tenho que emprestar um dinheiro para esse cara. Ele precisa ficar mais poderoso. Você precisa que isso vire uma casa decimal a mais? Joga aqui uma casa decimal com vírgula. Pronto, e aí você vai fazer essa conta aí, que eu não vou fazer agora. E isso vai virar 5, 7, 2 e vai ter que parar. Você pode parar por aqui, porque depois ele vai dar finito, tá? Mas é muita casa para frente. Você simplesmente desenvolve, por exemplo, né? Se eu colocasse o primeiro número, 5 vezes 5.030, ele vai dar 25.150, né? Subtrai e vai fazendo aquele jogo que vai dar aquele número que eu mostrei aqui. Mas a gente admite um erro e para aqui, né? Com 3 casas decimais após a vírgula. Tá bom, pessoal? Tenta desenvolver manualmente e chegar nessa conta aqui. Beleza? Então a estratégia é: arruma a casa decimal que você precisa, deixa eles inteiros e depois você faz a operação. E agora eu vou fechar com uns casos que aparecem muito em química, pessoal. Eu tenho visto um pouquinho das questões de Enem e eu percebo que os números que caem lá são muito mais desagradáveis, né? Aparecem... Opa, mexi na minha tela aqui. Pronto. Aparecem números, umas situações que eu percebo que você precisa dividir algo assim, isso, e ele pede que você divida 0,06 tal por 0,3. Olha, tem uma forma mais prática de fazer isso, que é usar notação científica, gente. Olha porque é mais legal, tá? Como é que eu vou transformar esse número em notação científica de base 10? Eu tenho que trazer essa vírgula para a direita, 1, 2, 3 casas, para que o 0,006 fique com o 6 como um número inteiro. Como essa vírgula foi para a direita, ou seja, esse número é pequeno e eu deixei ele maior, a potência negativa, né? Eu andei 3 casas, é menos 3. Poxa, é fácil de entender isso, né? Se eu dividir 6 por 10 a menos 3, que é 1.000, que é basicamente isso tem que dar 0,006. Por quê? O primeiro zero empresta uma dezena, ainda é menor, não dá. O segundo empresta mais 1, ainda é menor, não dá. Eu empresto mais 1, agora ele ficou grandão. Só que ele é 6 vezes o 1.000. Pronto, cheguei no número que eu queria. Só para explicar rapidinho. Transformando de baixo com a mesma ideia, eu só tive que deslocar uma casa. Deixei ele maior, mas ele andou 1 para a direita, ele é menos 1. Por que isso é bacana? Porque se os dois têm base 10, né, isso também é regra de potência, de função exponencial, de tudo mais agora, né, gente? Olha só, isso aqui virou um número de potência de mesma base. Então isso aqui é muita regra matemática, né, que aparece lá na química. Já que eles têm a mesma base, conserva a base. A gente faz o de cima
menos o de baixo, menos 3 menos menos 1. Aqui entra a regra do sinal. Esse expoente fica menos 2. E a gente tão somente faz 6 dividido por 3, que é 2. Então, o resultado disso aqui é 2 vezes 10 a menos 2. Ora, 2 vezes 10 a menos 2 é 2 dividido por 100, que é 0,02. Esse é o resultado daquela expressão.